Lutas lendárias marcam as histórias dos animes. Gohan vs Cell, Luffy vs Doflamingo, Netero vs Meruem. O estilo Battle Shonen, que é um tipo de anime focado em combates voltados ao público mais jovem, é um dos estilos mais dominantes e mais vistos de animes e grande responsabilidade pelo seu sucesso, tanto oriental quanto ocidental. E tem um anime pra mim que se destaca como ninguém em fazer lutas, e eu quero falar hoje sobre a melhor luta de JoJo Bizarre Adventure e abordar um pouco mais sobre como que Araki escreve suas lutas. Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal do Lisba. Eu sou o Lisba, e é difícil escolher a sua batalha preferida de um anime específico, ainda mais quando esse anime é repleto de diversas lutas. Quiçá, então, decidir qual que é a melhor luta de todos os animes, na sua opinião. Ainda assim, eu refleti bastante sobre o assunto, e tomei uma decisão de qual que pra mim era o anime que continha essa luta e que luta era essa. E essa luta é entre Doppio e Hisoto, do qual eu vou abordar em detalhes a partir de agora. Pra começar, o que torna essa luta tão boa? Ainda mais se você considerar o fato de que boa parte dos elementos que normalmente influenciam na qualidade de uma luta é o seu valor emocional, a ligação que nós temos com os personagens envolvidos nela, que muitas vezes estão contando uma história por trás da sua luta. Por isso que muitas lutas acabam sendo emocionantes quando são vistas por nós, acompanhando os personagens principais da trama ou algum personagem que teve um grande elo emocional com a gente anteriormente. Mesmo que em questão de coreografia ela não tenha tanta diferença assim de outras. Isso torna bastante estranha a luta de Doppio vs Hisoto ser tão boa, considerando que basicamente os dois personagens envolvidos nela não só são vilões, como foram basicamente introduzidos nessa luta. Ambos os dois aparecem anteriormente no anime, mas nós não vemos os detalhes sobre eles até essa luta, que começa no episódio 26 e termina no episódio 28, da parte 5 de JoJo, chamada de Golden Wind. De um lado da luta, temos Doppio, uma das personalidades de Diablo, que é o vilão principal do anime, e que, além de apresentar ter várias personalidades e alguns atos de alucinações e esquizofrenia, ele também é extremamente covarde. Os poderes que ele terá durante a luta são uma parte do poder do Diablo que foi dada a ele. No caso, o Stand Epitaph, que permite a ele ver 10 segundos no futuro e possui braços para atacar o seu oponente, Hisoto, tendo um alcance de até 2 metros. Do outro lado, temos Hisoto Nero, o líder da La Esquadra, um grupo de assassinatos que trabalha para a organização de Diablo, ou trabalhava, até pararem de receber o suficiente pelo seu trabalho e resolverem se rebelar contra o chefe. E quando o mesmo mata alguns integrantes da La Esquadra, Hisoto Nero cria uma vendetta especial para tentar caçar a identidade do chefe da Passione e derrotá-lo de uma vez. Seus poderes envolvem magnetismo e a capacidade de manipular metal, tanto de objetos como, por exemplo, montanhas, plantas, etc., como também do próprio sangue de seu oponente, usando isso para causar ferimentos internos. Ele tem um alcance de 5 a 10 metros e ele também consegue se cobrir com um pó metálico para poder refletir a luz e causar uma camuflagem. O desenrolar da luta é muito interessante. Já em seu começo, é possível perceber o nível de habilidade de Hisoto quando ele já identifica que Doppio é um usuário de stand, quando ele consegue ouvir o barulho do stand de Narantia, que é um avião que consegue rastrear a respiração dos outros. E por saber que ele é um usuário de stand, ele automaticamente começa o conflito, deixando Doppio de mãos atadas e obrigado a enfrentar Hisoto. Ele não poderia trocar de personalidade com o Diablo, mesmo o Diablo tendo poderes mais fortes, porque se Hisoto descobrisse a identidade do chefe e escapasse, mesmo sem derrotar Diablo, ainda assim seria um problema para o futuro. O combate é extremamente interessante. Hisoto constantemente usa seus poderes para transformar o sangue do Doppio em navalhas, facas, tesouras, alfinetes, qualquer coisa que cause machucados internos e externos no seu oponente, que por sua vez tenta descobrir como lidar com o oponente do qual ele não consegue ver e que consegue atacar ele a uma distância maior do que o seu próprio alcance. Usando seus poderes de previsão, ele consegue se aproximar da localização de Hisoto, mas não acertá-la em ponto. E à medida que Hisoto vai usando seus ataques, Doppio vai sendo colocado cada vez mais contra a parede, mas vai descobrindo pistas de como lidar com Hisoto, porque essa é uma das características principais do combate de JoJo, algo que torna ele tão diferente de outros combates, porque ele não é escrito tanto quanto um combate clássico. E eu não estou falando só da questão de que os combates clássicos normalmente é uma medição de poder, e quem tiver maior força ou possuir maior determinação normalmente ganha. Mas eu estou falando do fato de que JoJo usa elementos de investigação, terror e suspense em suas lutas. Boa parte dos conflitos, nós não sabemos a totalidade dos poderes dos dois. Mesmo que a gente entenda na superfície, ainda assim, os pequenos detalhes são utilizados a favor de ambos para construir reviravoltas, da qual acontecem bastante. Afinal de contas, Araki é um autor japonês e, portanto, ele utiliza bastante da estrutura Kishotenketsu, que, falando de forma superficial, é uma estrutura que se consiste em 4 partes: introdução, desenvolvimento, reviravolta e desfecho. Às vezes esse desfecho, na verdade, pode ser o fim de uma situação que já inicia com a introdução da próxima. Portanto, não necessariamente o desfecho coloca um ponto final na história. E com isso ele também acaba usando bastante variações. Por exemplo, em vez de usar apenas um Ten, que seria
seria a reviravolta, ele pode acabar usando várias em seguida, onde uma reviravolta é apresentada após da outra. Isso normalmente é para utilizar-se de duas coisas. Primeiro, surpresa, que eu já comentei no meu vídeo de pacificador, que a surpresa por si só é boa, mas ela tem que ter algo a mais. E no caso, aqui é para levantar o seu suspense, te deixar impressionado com as revelações ou assustado ao perceber que tem mais informações faltando. O levantamento de mais perguntas é essencial para as lutas de Araki. O que está acontecendo? O que está faltando? Que informações eu ainda não descobri? E se eu já descobri, como ligar elas a todo o evento? As batalhas de Araki não levantam só as habilidades do oponente, mas também cenários e o tempo, e até os objetivos de cada membro. Usando esse caso de exemplo, ambos os dois precisam derrotar um ao outro antes que a equipe do Butcherati localize eles. Caso contrário, eles teriam uma trupe de inimigos para enfrentar simultaneamente. Isso não só dá um senso de urgência para a luta, como também limita a possibilidade deles fugirem. No caso, Doppio e Diavolo são mais prejudicados por causa disso, mas isso se equipara com outros fatores. Por exemplo, a expertise. Afinal de contas, as lutas aqui acabam sendo muito como quebra-cabeças, ou uma investigação em si. Você primeiro precisa achar as pistas, no caso, identificar as habilidades do seu oponente. Segundo, você precisa interligá-las para saber como que elas foram utilizadas. Isso possibilita que você identifique o que seu oponente pode e o que não pode fazer, utilizando também limitações para não só criar suspense para deixar a luta mais interessante, como obrigar uma maior criatividade de todos os personagens. Afinal de contas, limitações é o que te obriga a pensar fora da caixa para resolver um problema. Então, juntando todos os fatores que temos aqui, o mistério e o suspense fazem com que você constantemente esteja carregando uma espécie de bomba dentro de você. À medida que a situação vai ficando mais tensa e mais preocupante, essa bomba vai ficando cada vez mais forte. E quando finalmente acontece uma reviravolta, das várias que costumam ter nas lutas, ela explode, causando uma sensação de alívio e libera dopamina, que é o que faz com que você sinta satisfação com a luta. Também temos o fator caracterização dos personagens. Eu mencionei que tanto Hisoto quanto Doppio foram introduzidos basicamente nessa luta. Entretanto, essa foi uma boa introdução. Você conhece bastante elementos dele, Hisoto já tendo sido apresentado como um assassino frio e implacável há bastante tempo, tanto que nem o próprio Diavolo, sendo líder da Passione, conhecia os seus poderes, e Diavolo e Doppio não só distribuindo informações, já que eles têm personalidades diferentes, e aí junta a covardia de Doppio com a confiança nas próprias habilidades de Diavolo, e esse diálogo que os dois mantêm um com o outro durante a luta, faz com que eles troquem informações que vão contribuir para o resultado final. Isso porque eu também não falei ainda dos termos técnicos. Discutivelmente, a parte 5 de Jojo é a parte tecnicamente mais bonita. Visualmente, essa luta, pra mim, é o ápice do anime. Desde a direção, até o traço, o jogo de cores e iluminação, tudo é muito bom para passar a sensação que os personagens estão tendo com a luta, ao mesmo tempo que deixa ela muito única e diferencial de qualquer outro anime. A trilha sonora que acompanha também é muito boa para levantar o clima e ajudar nessa ansiedade que você precisa sentir para resolver, entre aspas, o mistério da luta. O final dessa luta, e agora cuidado que vai ter spoilers do resultado dela, costuma dividir opiniões. Isso porque entre uma luta que seria um 1 a 1 entre Doppio e Hisoto, ela é resolvida por um ataque de Narancia, que acerta Hisoto. Entretanto, eu discordo das pessoas que acham que esse foi um resultado muito brusco, repentino e que quebra o ritmo da luta. Isso porque as lutas de Jojo são um conjunto de informações que você vai juntando e quando você coleta o suficiente, você tem tudo o que é preciso, pelo menos na maioria delas, para entender as possibilidades do desenrolar da luta. Seguindo aquela regra clássica de investigação, onde a pessoa que está vendo a obra precisa ter acesso às mesmas informações que o detetive. E no caso, já nos foi dada a informação de que o avião do Narancia estava perto. Nós já sabemos de antemão, por causa do anime, que o Narancia identifica seus alvos através da respiração e, como o próprio Hisoto explica durante a luta, como ele utiliza o ferro do sangue do Doppio para seus ataques, eventualmente seu sangue começa a perder ferro, que é essencial para levar o oxigênio até as células. Portanto, sem ferro no sangue, Doppio não consegue respirar direito. Deixando assim, todas as características apontando para a possibilidade de uma interferência do Narancia. E aí, como em determinado momento o próprio Doppio indiretamente ataca o grupo, jogando facas na direção deles, e já nos foi mostrada a localização de onde eles estavam também, mesmo que você não tenha ligado os pontos de imediato, não dá para dizer que isso foi repentino. Os dados foram apresentados. Todas as ações tomadas levaram a esse caminho, e foram muito bem explicadas como que foi essa estrada. E apesar dessa interferência, não é necessariamente ruim o resultado, até porque ela vem muito bem com a caracterização que nós recebemos do Doppio e do Diavolo até agora. Claro que você pode dizer que nessa luta o Hisoto foi injustiçado, e que se não fosse por isso ele com certeza iria ganhar. Mas considerando os fatores que eu já disse antes, em que, por exemplo, o Doppio e o Diavolo já estavam em desvantagem desde o início da luta, não só por não saber os poderes do seu inimigo, o que não é de todo mal, porque o Hisoto também não conhecia os poderes dele, como também o tempo estava a favor do Hisoto. Então essas coisas acabam equilibrando uma outra. Junto disso, como o Doppio nos foi apresentado como um personagem covarde, sendo que essa palavra foi literalmente usada na primeira vez que ele aparece, é compreensível que uma das características que fez com que ele conseguisse superar Hisoto em combate fosse o fato de que ele estava disposto a fazer coisas que o Hisoto não estaria. Jogar sujo. Tanto que também é possível ver durante a batalha que ele não tem problema nenhum em fazer coisas vergonhosas. Ou seja,
seja, a mentalidade de Doppio apontava que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Não que Risotto também não estivesse, mas sua mentalidade não estava tão apontada para isso. Ele tinha plena confiança em suas habilidades e confiou que seria capaz de fazer isso, e nem considerou utilizar de outros meios para poder ganhar essa luta. Tanto que ele mesmo fala durante a luta que ele poderia se afastar e deixar com que Doppio morresse por falta de oxigênio sozinho, mas ele não toma essa ação e isso desencadeia a sua derrota. Por isso, mesmo com diversas lutas boas em diversas obras diferentes, eu ainda assim tive que escolher Jojo. Mas admito que foi uma escolha difícil, teve muitas outras lutas interessantes, Meruem vs Netero, Conquista vs Invencível, inclusive os dois estão no meu vídeo falando sobre a importância do nome deles, que é algo que afeta os dois personagens simultaneamente, e você pode assistir ele clicando no vídeo que eu vou deixar logo aqui em cima, mas no final apenas um pode ser o melhor. Agradeço a todos pela atenção e espero vê-los no próximo vídeo.